Marins aqui. Na semana que vem, com certeza, a gente vai ter outro tema, então não deixem de vir no próximo sábado. E no posterior a isso, todo sábado a gente está aqui religiosamente para estar brigando nessa guerra cultural, nessa guerra política que a gente vive aqui no nosso Brasil. Tá? Então eu gostaria que vocês recebessem com uma salva de palmas e com muito carinho a professora Paula Marins. Falar no microfone melhor para vocês, né? Bom dia. Bom dia. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu vim para São Paulo, em primeiro lugar, a você, essa é a verdade, né? E quando eu comentei com a Esté, e ela passou para o pessoal do Direito de São Paulo, que a Esté é quem eu tenho mais contato, né? Os outros, assim, às vezes eu vejo as pessoas que eu conheço só pela internet, tem os rostinhos, assim. E aí eu fico muito feliz quando sai do virtual. É importante a gente estar no espaço virtual, né? Produzindo conteúdo, divulgando ideias, mas também é importante quando tem esse contato pessoal, né? Eu acho muito, muito legal. Eu sei que vocês viram, quer dizer, eu acho que vocês viram a divulgação que está ali a palestra Maquiavel Pedagogo, tá? Mas eu não vou falar sobre o livro Maquiavel Pedagogo. Eu tenho preparado aqui, e não é o assunto, né? A palestra vai se chamar Por que o socioconstrutivismo não funciona, tá? Mas, de repente, eu volto uma outra vez e faço daí, especificamente, se vocês quiserem, posso preparar um material sobre o livro bem específico, tá? E eu escolhi esse tema porque eu vejo assim, muitas pessoas falam que o socioconstrutivismo não funciona, que Freire não presta, que tudo mais, como se Paulo Freire fosse o único autor socioconstrutivista, como se o mundo inteiro onde tem o socioconstrutivismo é por causa do Paulo Freire, e principalmente as pessoas não sabem efetivamente o que é essa metodologia e qual a diferença entre o socioconstrutivismo e alguma outra metodologia de ensino, tá, pessoal? E no final vai estar aberto para perguntas, é isso, né? Vou me apresentar. Eu sou a Paula Marisa, eu sou professora de Educação Física, tá? Essa é a minha formação, licenciatura em Educação Física pelo La Salle, e eu sou especialista em supervisão e orientação escolar, supervisão escolar e orientação educacional. Então, eu posso atuar na escola tanto como professora, como supervisora, como orientadora. Para quem está fora desse meio, o orientador na escola, vocês alguma vez já foram encaminhados para o SOI, Serviço de Orientação ao Estudante, quando vocês aprontavam na sala de aula? Não sei se tem. Eu vivia no SOI. Então, a orientadora é a profissional que faz o trabalho com os alunos, né? Principalmente aqueles alunos assim, que dão mais trabalho na sala de aula. E o supervisor, ele é o responsável direto pelo trabalho dos professores. Então, se os professores têm algum problema de metodologia ou na documentação, porque infelizmente a escola é uma máquina de burocracia, então o supervisor ele age nessa parte, na metodologia, tá? Eu estou atuando no Sistema Público de Educação desde 2010. Eu fiz o concurso, fui nomeada em 2010 no estado e depois no município. Atualmente eu não estou mais em sala de aula depois do incidente que teve aqui, eu fui expulso, deu vários rolos e tal, mas resumindo a história, não estou mais na sala de aula. Agora eu saí da Secretaria da Educação, eu estou na Secretaria da Cultura, eu consegui arrumar um manto mais esquerdista ainda para mim enfiar. Mas estou sobrevivendo lá, estou sobrevivendo. Bom, eu vou começar já dizendo quais são as minhas conclusões, assim, ó, como eu na prática, porque na faculdade a gente aprende a teoria do Paulo Freire, e eu fiz a faculdade lá pelos meus 20 anos, a gente não tem muita noção assim da realidade, né? Quando a gente é mais novinho, a gente acaba acreditando em coisas que depois a gente vem dizendo, mas eu pensava isso. Então, um dia eu já pensei que Freire pudesse dar certo. Por isso que, assim, às vezes a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar desse assunto com outra pessoa, porque a pessoa, a maioria das vezes, os professores, 90% dos professores, não tem noção do que está acontecendo. Eles doutrinam, não é por consciência de estar doutrinando, eles realmente não sabem, eles não sabem mesmo, tá?
Não que a doutrinação não seja danosa, é danosa, mas eles não estão fazendo isso com dolo, entendeu? Eles não têm essa intenção, eles não sabem. Então, às vezes, a gente tem que ter um pouco de compaixão também, essas pessoas, para tentar transformar a visão delas. E quando eu cheguei na sala de aula com aquela teoria toda muito linda, de que ninguém educa ninguém, blá, 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 e eu fui tentar colocar isso em prática. E na disciplina de educação física, especialmente, eu não sei como é que é nas outras disciplinas, mas na disciplina de educação física é muito difícil mascarar o resultado do teu trabalho. Se eu tenho um grupo de alunos e eu preciso ensinar eles a jogar vôlei, quando chega na hora da prova, se ele não sabe fazer uma manchete, eu não tenho como fazer um trabalhinho para compensar. Ou ele sabe ou ele não sabe, entendeu? Fica muito evidente o resultado. Nas outras disciplinas até a gente tem como dar uma mascarada maior do que na educação física. Então eu notei que esse negócio, esse método socioconstrutivista, ele não funciona e cheguei a essas conclusões aqui. Porque é necessário que haja repetição para que haja aprendizagem. Quantas vezes a gente já ouviu uma matéria, um texto, alguma coisa, saiu de lá sabendo tudo, nossa, eu sei tudo, tá? Foi demais essa aula. No outro dia já não lembrava mais. Porque essa repetição, que é condenada pelo socioconstrutivismo, ela é necessária para que haja aprendizagem. Outro tópico que eu vi também é que parece meio óbvio, mas a gente, quando sai da faculdade, não tem essa visão, é que o professor ele tem que ter autoridade nos alunos. Eu só conseguia realmente dar aula se eu chegasse e dissesse assim, ó, vocês vão fazer isso porque eu sou professor e eu estou mandando, vocês são os alunos, vocês vão fazer. Sem respeitar o aluno, claro, né? Mas tem que ter autoridade e o aluno precisa respeitar essa autoridade, porque onde tem muitos caciques, a tribo não anda. Decorar faz parte da aprendizagem. Hoje em dia nas escolas se fala assim, porque não vamos preparar o aluno para decorar texto, porque decoreba. É claro que não é isto que é a aprendizagem, mas isso cria conexões neurais, isso reforça o conteúdo que está aprendendo, então isso faz parte também da aprendizagem. Então, basicamente, socioconstrutivismo não funciona na prática. A gente vai dar um passeio agora. Alô? A gente vai dar um passeio agora pela como foi a educação no nosso país, tá? Vou começar desde os anos 60, porque alguém aqui é professor, alguém que é da área, não esqueci de perguntar. Trabalho na Secretaria de Educação, mas não sou professor na área administrativa. Trabalha na área administrativa, tá? Ok. Então, a maioria de vocês não viu a história da educação, didáticas e metodologias, então eu vou fazer assim um breve apanhado de como é que a coisa chegou até aqui, tá? Nos anos 60, o que acontecia? Era aquela aula bem tradicional, então havia conteúdos e metas definidas de aprendizado. Tu tinha que aprender fórmula de Bhaskara, análise sintática, entendeu? Era aquele conteúdo certinho, e se não aprendesse, não tirasse aquela nota, não tivesse o desempenho, não progredia. Eu peguei os anos 60 para começar, por quê? A gente tem que sempre, quando a gente analisa assim, a linha de tempo, a gente tem que ver as outras coisas que estão acontecendo. E nos anos 60, o que aconteceu? A revolução hippie, né? Vamos fazer, faça amor, não faça guerra. Então, aqui que começou a ser plantada essa sementinha que, a partir de então, vai começar a dar frutos. Lá nos anos 70 que a coisa vai começando a mudar. Então, nos anos 70, eles começaram com a instituição da escola inclusiva, educação pública, de qualidade e para todos. É emocionante quando a gente lê uma coisa dessa. Chega a escorrer uma lágrima aqui, porque isso é muito lindo no papel, né? Na verdade, não existe. A coisa pública de qualidade para todos é um devaneio. Isso não existe. Também teve o fim do exame de admissão ao ginásio. O ginásio seria o que hoje é o ensino médio. Então, antigamente, terminava o ensino fundamental e fazia uma prova para passar para o ensino médio, como se fosse um vestibular. Se não passasse naquela prova, não ia adiante.
Então, aqui nos anos 70, eles acharam muita opressão esse negócio de prova. Vamos tirar isso daqui. Já vocês vão vendo que aos pouquinhos, é sempre assim, né? Aos pouquinhos a coisa vai mudando. Então, aqui surgiu também, esse é lindo também, o movimento da nova sociologia da educação, que é a pedagogia histórico-crítica. E eu peguei esses dois autores aqui, que quase ninguém fala, que é o Saviani e o Libânio, que são tão comunistas quanto o Freire, eles são socioconstrutivistas também. E se vocês tiverem a curiosidade, como ninguém aqui é da área, vocês não sabem, mas todo concurso para professor tem eles na leitura obrigatória. Eles são conteúdo de prova de concurso em qualquer lugar do país. Se vocês abrirem um edital de concurso para professor, vocês vão ver, claro, Freire, vocês vão ver Saviani, vocês vão ver Libânio. É 100% certo, tá? E essa maravilha aqui também foi publicação da Pedagogia do Oprimido, nos anos 70, em 1974. Vocês estão vendo que a coisa está começando a ficar cada vez melhor. Eu coloquei aqui uma citação para vocês. Então, o ponto de partida consistiu na sustentação de que a escola era um instrumento de reprodução do capitalismo por meio da difusão de valores da classe dominante. Esse daqui é um livro que ele explica várias coisas, é bem interessante, depois se vocês quiserem eu passo a referência. Mas aqui a gente já começa a ver o socialismo dentro da escola, que a imposição da cultura burguesa, que tu quer transmitir os conhecimentos da elite para dominar e formar operários, blá, 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 blá. Outra citação aqui. Se os primeiros teóricos exageravam na forma de ver a educação como um meio para obter certos objetivos que deveriam ser claramente enunciados, que é o que eu falei no começo para vocês, os progressistas, e vocês sabem que os progressistas são comunistas, valeram-se do oposto e sustentaram que ninguém educa ninguém. Em nome desse ditado, praticamente sepultaram o campo curricular e, com ele, o campo das didáticas, pois a academia começou a ocupar seu tempo desconstruindo a escola. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra desconstruir, é um eufemismo para destruir, tá? Eu sei que a gente ouve muito e às vezes até eu, quando vejo que estou falando, mas eu estou tentando mudar isso, porque essa é justamente a linguagem do adversário. Desconstruir não existe, ou é construir ou é destruir. E eles querem destruir a escola. Estão conseguiram muito sucesso. Lá nos anos 80, começaram aquelas primeiras greves, assim, grandes dos professores, e o professor deixou de ser visto como um professor. Aí eles começaram a tirar a autoridade. Ele começou a ser visto como um trabalhador da educação. Hoje em dia ele já está como educador, né? Quase mãe dos alunos. E aqui nos anos 80 também, que é muito importante, surgiu a Constituição, né, de 88, que colocou a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Okay? A educação ela é um direito, na verdade, tu é obrigado pelo governo a frequentar uma escola. Tu não tem direito, tu é obrigado. É quase a mesma coisa que a gente dizer que o alistamento militar é um direito. Não é, ele é uma obrigação imposta pelo governo. Nos anos 90 surge a nossa maravilhosa Lei de Diretrizes e Bases, que é o que orienta, foi em 96, e é o que orienta até hoje a educação. E daí começou também a ter a inclusão de alunos deficientes. Essa é a palavra que se usa, tá, pessoal? Não é mais especiais, eles mudam toda hora, agora o termo é deficiente. Eles querem extinguir as escolas de educação voltadas para esse público e querem incluir eles, jogar eles na sala de aula. Então aí imagina como é que um professor vai dar aula numa sala. Já aconteceu comigo, que eu vou falar para vocês, não é assim uma suposição, isso é o que aconteceu comigo. Uma turma de terceiro ano, então são crianças pequenas, com 40 alunos na sala, é um número excessivo para essa idade, ideal seria 25. Eu tinha um aluno com paralisia cerebral, uma aluna com síndrome de Down que vivia fugindo de mim, eu tinha uma aluna esquizofrênica que via o demônio o tempo todo, e eu tinha mais uns 5 alunos com transtorno de déficit
de atenção. Eu trabalhava numa quadra, com bola, sozinha, num portão, o portão da escola tinha que ficar aberto, porque todos têm que ter acesso à escola, acho que é para os traficantes entrarem melhor lá, e era uma avenida movimentada. Aí imagina, um aluno com paralisia cerebral numa quadra com bola, é complicado por si só. A aluna com síndrome de Down no portão da avenida que ficava fugindo toda hora, a outra que assustava os alunos. Então, é impossível dar aulas, impossível dar aulas, tá? Eu vejo muitas pessoas falando, queria que meu filho fosse teu aluno, queria que tu desse aula. O que eu falo não é possível de ser feito na prática numa sala de aula. Essa é a realidade. O professor, para não enlouquecer, ele tem que fazer qualquer coisa e esquecer de dar aula. Porque se tentar dar aula, vai enlouquecer. É por isso que tem um alto índice de professores com atestado médico afastados da sala de aula, porque a sala de aula adoece, realmente, tá, pessoal? Começaram os lindos estudos culturais sobre feminismo, ideologia de gênero, e entrou esse negócio aqui, essa palhaçada mesmo, vou dizer a verdade, de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. A interdisciplinaridade são conteúdos que eles querem que vários professores... É um assunto e eles querem que o professor de química, de matemática, de física aborde esse assunto, cada um dentro da sua matéria. E eles querem que faça isso, né? Então, o que acontece geralmente? O professor vai pegar, vai dar um trabalhinho qualquer para o aluno fazer, e aí que entra a doutrinação. Só que eles acham que eles estão fazendo uma grande coisa, super moderna. E a transdisciplinaridade, aqueles temas, assim, sexualidade, ecologia, que daí o professor de matemática é obrigado a falar sobre sexualidade na aula dele. Tá? Isso daí está em lei, está no BNCC, está em qualquer documento de educação que vocês vão ver, ele tem que tratar desse assunto, tá? É transdisciplinar, ele vai por todas as disciplinas. E não é recente, é só que eu acho que a sociedade começou a se dar conta agora, mas isso já vem de algum tempinho, que vocês estão vendo aqui, né? Eu corrigi anos 2000, mas não salvei, tá? Não é anos 200, pessoal, anos 2000, tá? O que acontece? Vocês sabem que o PISA, ele é um exame internacional que verifica o índice de proficiência dos alunos em determinadas matérias. Matemática, português e ciências, tá? E cada vez mais a gente tá indo pior nesse exame, né? Essa prova ela é feita em 70 países, e eu vou falar referente ao de 2015, tá? E foram divulgados os resultados. Nesta terça era o título da matéria que eu tinha pego, tá, pessoal? Então, o Brasil ficou na 63ª posição em ciências, na 59ª em leitura e na 66ª em matemática, de 70 países. Olha que legal, que super divertido. É igual a Cuba, né? Se duvidar, Cuba é melhor do que o Brasil. Se duvidar, porque é um negócio Serra Leoa aqui. Ali eu peguei uma fonte bem confiável, que é o G1. Né, que eu vou dar um peso aqui na minha palestra. Não, mas como eles estão analisando um dado estatístico, tá? O problema são as inferências que eles fazem. Eles olham esse dado e dizem, isso tá ruim assim porque eles não aprenderam a fazer sexo. Isso aqui é o problema, entendeu? Mas o dado em si tá certo, tá? Então ali, esse percentual que vocês estão vendo é o percentual de estudantes brasileiros que estão abaixo do nível básico de proficiência. Então assim, não atingiu a média 7, a média 8. O básico é aquele mínimo que a criatura desgraçada tem que saber para ter a proficiência na disciplina. É o mínimo do mínimo do mínimo, ok? Então ali, em ciências, 56,6% ficaram abaixo desse mínimo do mínimo. Em leitura, 50,99%. E matemática está aquele espetáculo ali, 70,25%. Esse é o quadro da dor que nós temos aqui. Acho que deu para situar vocês um pouquinho o que está acontecendo.
Mas afinal, o que é esse socioconstrutivismo? Porque é muito comum ouvir os professores dizerem que o verdadeiro socioconstrutivismo ainda não foi implementado nas escolas. Da mesma maneira que o marxismo não foi implementado na União Soviética. É sempre assim. É assim, esse é. E eles não se dão conta disso, né? Então, não foi o verdadeiro socialismo e o que nós temos nas escolas não é o verdadeiro socioconstrutivismo. Vamos começar aqui com algumas citações de autores socioconstrutivistas muito famosos, mundialmente famosos. Isso aqui é o Vygotsky, qualquer pessoa que estudou educação teve que ler esse. Famoso que ninguém conhece. Vocês que não são da área da educação, não fala assim. Ele é muito famoso mesmo, tá? Ele é um autor muito importante. Não tem ninguém, nenhum professor aqui. É ou não é? É ou não é? Vygotsky, Piaget, Freire e tem a Emília Ferreira. A Emília Ferreira é tudo comunista, tá? Vygotsky. Olha só a frasezinha do rapaz aqui, mocinho. O saber que não vem da experiência não é realmente saber. A fórmula de Bhaskara, ela não é um saber. Tudo que for teórico não é um saber. Sendo que todo conhecimento, tudo que nós temos hoje, veio de uma teoria. A maioria das coisas é uma teoria. Algumas se aprendeu por experiência, né, empírico, mas muitas coisas começam na teoria. Então, vamos pegar todo esse conhecimento, isso não é saber. Saber é só se tu sentiu e viveu na tua pele. É assim, essa é a linha. Outra frase. O conhecimento pronto estanca o saber e a dúvida provoca a inteligência. Pode ser bonitinho, aquele tipo de frase que adolescente gosta de colocar no caderno. Quando eu vejo isso, eu me lembro. Parece isso. Pode ser bonitinho, mas quando a gente para pensar e para de repetir isso aqui, o que ele está querendo dizer? Que o conhecimento pronto estanca o saber. Então pega tudo que a humanidade desenvolveu antes de eu nascer e joga fora, porque agora nós iremos construir uma coisa nova. Notem, é sempre o mesmo discurso. É sempre o mesmo discurso. E agora nós vamos construir uma coisa nova. E a dúvida provoca inteligência. Nem sempre, né? Por exemplo, um exemplo bem bobo. Eu vou dizer para vocês que essa bolsa é preta. Ter dúvida sobre isso vai demonstrar que tem algum problema mental, né? Então, nem sempre. Piaget. Esse microfone é comunista. Vamos lá. Piaget. Piaget também é famoso. Piaget é famoso, tá? Tanto quanto Vygotsky. Vamos lá para a frase do rapaz. A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas. Não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Então, é o mesmo discursinho. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, tudo menos eles, né? Verificar e não aceitar tudo que a elas se propõe. Pode ser, mas não, só que não é bem assim, entendeu? É claro que os homens têm que ter a capacidade de criar e de inventar, mas para que eles cheguem nesse nível, eles têm que ter uma base de conhecimentos que possibilitem ele a fazer isso. Uma coisa não anula a outra. Pelo menos eles deveriam entender isso, só que eles não querem entender, não adianta. Nossa amadinha aqui, ó, Freire. Essa aqui é famosa, você sabe. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Que coisa linda! Não dá uma emoção, não dá uma emoção. Não, mas aquele até que foi bem. Ele falou a ideia dele, eu consegui entender a ideia. A ideia dele é o seguinte: não precisa ter escola. Vamos colocar as crianças lá no pátio, que elas vão se educar entre si, mediatizadas pelo mundo. Olha que lindo. E tem professor que não parou para pensar, que repete isso como papagaio. E eu vou dizer de novo para vocês: a maioria dos professores não lê Freire porque é muito chato. É muito chato. Os livros deles são mal escritos. Vygotsky,
Piaget, eles são chatos, não é difícil de entender, é chato e mal escrito mesmo. Eu gosto de ler, eu tenho vários livros, e até às vezes de comunista, mas é que o deles é ruim mesmo, não tem como salvar, entendeu? Professora, Oi. a minha coordenadora de curso disse que Piaget e Vygotsky eram contemporâneos, mas não se conheceram. Ela falou, que pena que eles não se conheceram, eu graças a Deus que não. Se tivesse internet naquela época, imagina o estrago que eles iam fazer. Pois é. Então, assim, como é que funciona o processo de aprendizagem? Eu peguei e coloquei uma foto ali para ficar mais claro. Eu acredito que a maioria de vocês aqui sabe dirigir ou andar de bicicleta. Essas aprendizagens motoras tornam a coisa mais clara assim pra gente. Então, vamos pegar o exemplo de uma autoescola. Como é que vai aprender a dirigir? O professor, primeiro, começa tendo as aulas teóricas, né? E tu não tem que trazer o teu conhecimento da tua casa. Isso não interessa. Interessa a legislação de trânsito ali, que tu vai aprender sobre motor. Eles colocaram primeiros socorros, nem sei o que é mais que eles estão ensinando, mas são as coisas que eles vão chegar e vão transmitir esse conhecimento para ti. Não tem que fazer trabalhinho em grupo, etc, etc. É a linha tradicional. O professor explica, aluno ouve, né? Depois disso, depois dessa base teórica, aí sim, vai para a prática. E na prática, o que acontece? Tu vai chegar lá e vai ter vontade de aprender a dirigir a 80 por hora? Não pode querer inventar moda. Vai dirigir na velocidade que o professor disse, dentro das regras que o professor disse. Começa, na primeira aula é um desastre total, o carro apaga, não consegue ligar, e os outros já não entendem que está na autoescola e começam a buzinar. E daí tu volta no outro dia, e volta no outro dia. Lembra que eu falei no começo da apresentação? A repetição. Aos poucos aquilo vai se tornando automático. É assim que o ser humano aprende. Este é o processo de aprendizagem. Então, depois de todo esse painel, vamos efetivamente falar por que o socioconstrutivismo não funciona. Vamos começar aqui pelo nome. Socioconstrutivismo. Socio, já vi que o negócio é socialista. Socioconstrutivismo. O socioconstrutivismo é uma metodologia de ensino que vai propor que o conhecimento é construído como se não tivesse conhecimento. Nós vamos aqui agora construir uma coisa nova. Ah, não, mas a humanidade está aí há tanto tempo. Nossa, esse conhecimento pronto, ele estanca a inteligência. Vamos aqui nós construir uma coisa nova através das interações sociais. Então, a escola hoje é vista como um espaço de interação social. Para mim, o nome disso é clube. Clube é um espaço de interação social. Esse é o objetivo do clube. Não tem nada de errado com a interação social. Também não estou dizendo que não aconteça a interação social na escola. É óbvio que acontece a interação social na escola. Todo mundo tem lembranças dessa época. Mas este não é o objetivo. Não deveria ser, né? O objetivo principal da escola. Qual que é o objetivo principal da escola? Instrução, ensino, e vai acontecer outras coisas, a interação social, mas isso não é a causa da escola, essa não é a função dela. Outra coisa que o socioconstrutivismo propõe, que o professor não deve ter um plano de aula, um plano de metas fechado. Eles querem que isto seja construído. E, gente, eu já fiz isso. Eu não estou condenando, porque um dia eu achei que isso pudesse dar certo. Então, eu já cheguei no início, no primeiro dia de aula, e fui ver com os meus alunos o que eles queriam aprender. Entendeu? Eu pensei, nossa, que legal, agora eu vou colocar isso em prática. O problema é que, como professora de educação física, eu tinha vários conteúdos, atletismo, handball, basquete, mas se eu for perguntar para eles o que eles querem aprender, eu só quero aprender futebol. De preferência que eu nem fique enchendo muito o saco deles, que é só largue a bola para eles jogarem. É isso que eles querem fazer. Então, aí eu comecei a ver que toda vez que eu perguntasse para o aluno o que ele ia querer aprender, ele não ia escolher o conteúdo que eu, né, por mais que eu forçasse. Vocês podem, aí eu tive que começar a delimitar.
vamos escolher os conteúdos menos futebol. Ah, então não é escolher os conteúdos. E eles começaram a ter razão. Então, aí que eu comecei a ter esses entraves, quando eu fui colocar na prática, entendeu? Uma pessoa que honestamente vai colocar aquilo na prática, vê que a coisa não funciona. Então, imagina um professor, essa é a proposta. Chega e vê com os alunos. Então, e todo ano vai ser a mesma coisa. Porque como é que um aluno vai escolher fazer uma coisa que ele não conhece? Aqui, o que ele conhece no Brasil, geralmente? Futebol. O que ele queria jogar na aula de educação física? Futebol. O que acontecia? Aí eu tinha que dar aula de handball. Eu obrigava eles no começo. Eles não queriam, obrigava, eles detestavam. Tinha que fazer coerção, ou faz, ou eu vou te tirar nota. Se fizer, vai ganhar o benefício, todo mundo me obedecer, vai poder jogar futebol no tal dia, porque é assim que é o ser humano, ele trabalha com recompensas. Se tu não der uma recompensa, se ele não tiver punição, a coisa não vai dentro da sala de aula ou para tudo na vida, né? Isso pode ser estendido para tudo na vida. Então, depois que eu ensinava um conteúdo novo, teve um que foi bem emblemático, que era o salto em distância. Eles odiavam, eles queriam a morte, mas eles não queriam fazer o salto em distância, porque tem que saltar numa caixa de areia, depois tu fica todo, né? Mas tinham que fazer. Passou um tempo, eles pediam para fazer, porque eles começaram a gostar. Então, tu tem que apresentar coisas novas. É igual uma criança que está ali comendo, ela come só banana, um dia vai chegar com uma maçã, ela não vai querer, porque ela não conhece. Então, essa que é a proposta do socioconstrutivismo, que é o aluno trazer os seus saberes. Então, ele só vai ficar naquele mundinho dele. E por que eles querem isso? Porque é a relação, a luta de classes dentro da escola. Então, eles querem que o aluno continue reproduzindo aquela ignorância deles e eles vão premiando a ignorância. Em vez de tirar ele da condição de ignorância, trazer ele para uma condição melhor, eles preferem premiar a ignorância do aluno para fingir que está tudo bem. E na escola hoje, as coisas são... É muito difícil para o professor, tá? É muito difícil, porque o professor ele tem inclusive meta de aprovação. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas o professor tem meta de aprovação. Então acontecia direto no conselho de classe de... Matemática vocês viram ali no início que eu mostrei, matemática é o mais complicado de tudo. O professor chegava no fim do ano e de 100 pontos... O aluno precisava de 50 para passar e ele tinha tirado 10. Chegou lá no conselho de classe. Só que da turma de 30 alunos, tu só pode reprovar 10%. Então, só pode reprovar 3 alunos. Só que 20 não atingiram a nota. Isso é comum. Comum. Quem participa de conselho de classe sabe que eu estou dizendo. Comum. Então, a supervisora... chega para a pessoa e diz assim, então, fulano, tu vai ter que escolher aí os mais terríveis e reprovar eles. E os outros, tu dá um trabalhinho, porque daí eles vão pensar que teve, eu nem preciso corrigir. Dá um trabalhinho, e daí pelo menos só para justificar a nota que surgiu no teu caderno de chamada. É assim que é. E vocês acham que o aluno tem consciência disso? O aluno passa o ano inteiro na flauta. Chega no final do ano, ele sabe que ele não tem nota para passar. Ele sabe. Aí, de repente, aparece lá, aprovado. O que acontece com este ser no outro ano na escola, quando tu vê na tua aula? E tu passou o ano inteiro falando para ele, tem que fazer trabalho, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei quanto. E ele não fez no outro ano, e passou no outro ano essa criatura fará o quê na sala de aula? Bagunça. É a única coisa. É premiar a mediocridade. É isso que acontece. Outra coisa interessante também do socioconstrutivismo é que, assim, como não... O conhecimento é relativo, é isso que eles pregam. O conhecimento é relativo. Então, eu não sei, provavelmente aqui em São Paulo também tenha isso. Tem um negócio sensacional, que é a progressão automática. Aqui mesmo que tem o trem, era aqui? Na rede pública. É toda a rede pública, né? Só aqui, o freio é daqui, isso é daqui. Então, a
progressão automática, isso aí destrói. Por quê? Antigamente, quando eu estudava, primeiro ano, ou tu sabia ler e escrever, ou tu não passava, nem que tu tivesse que rodar 80 vezes naquilo ali. Então, como eles estavam vendo que os índices de aprovação estavam muito baixos, eles inventaram a solução, então não vamos mais reprovar. Em vez de pensar, vamos melhorar a metodologia de ensino, não vamos mais reprovar. A gente vai passar o fulaninho lá na sua progressão automática, oficialmente é só até o 3º ano. Mas extraoficialmente a progressão automática é até o fim que é o que acontece no conceito de classe que eu falei para vocês, a progressão é automática. E o aluno não aprendeu a escrever lá no 1º ano. Aí vamos colocar um pouquinho no lugar do professor, olha a tristeza que dá isso. Quando chega no 2º ano, tu vai ter, além daqueles problemas que eu falei para vocês, aluna que vê o demônio, cadeira de rodas e tal, além disso, tu vai ter nos alunos que são, assim, que não tem nenhuma, né, doença ou deficiência, tem o aluno que sabe ler e escrever, tem o aluno que mais ou menos sabe ler e escrever, são vários estágios de alfabetização, e tem o outro que é totalmente analfabeto. E dentro dessa sala tem que dar a mesma aula para todo mundo. Vai funcionar? Óbvio que não. Aí o que acontece? A professora tem que dar 3 ou 4 atividades diferentes ao mesmo tempo na sala, dar conta de tudo isso. E para os alunos, como é que funciona? Primeiro lugar, se ele não vai ser reprovado no 1º ano, ele não precisa se esforçar. Ele vai ser aprovado. Ele já sabe disso. Então não tem a punição, aquela punição. E automaticamente isso tira a autoridade do professor. Se o professor não pode punir um aluno, ele não tem autoridade sobre esse aluno. Se ele não pode reprovar o aluno, não tem autoridade. O aluno vai fazer o que ele quiser. E o aluno que estudou, como é que se sente? Um idiota. Porque aí ele chega na sala de aula motivado. Eu sei ler e escrever, vou aprender coisas diferentes. Mas fica ali porque a professora não pode avançar, porque tem os outros que estão lá atrás. Então, o aluno que aprendeu também não recebe o estímulo para continuar. Isso no 2º ano. Aí vamos evoluindo, 3º, no 4º, cada vez fica maiores as diferenças. E é por isso que um dia eu cheguei numa sala de 5º ano, passei uma atividade, e o aluno ficou me olhando porque ele não sabia escrever. No 5º ano, gente. Existe isso. E vai indo. Quando chega lá no ensino médio, o que aconteceu? Eu via muito professor de física se queixar disso. Como é que eu vou ensinar física para os meus alunos se eles não sabem fazer multiplicação? Eles não sabem. Então, o professor tinha que começar o ano, um trimestre inteiro de física, ele tinha que ensinar matemática. E ainda assim, tinha alunos que não aprendiam, não conseguiam. Então, além de premiar a mediocridade, eles punem quem se destaca. Então, o socioconstrutivismo ele é ruim dos dois lados, entendeu? A coisa vai cercando. Aí, passa o ensino médio, a mesma coisa. Não fez trabalho, não fez prova. O aluno não vai em dia de prova. Tem professor que já não marca mais a prova porque sabe que o aluno vai faltar. Eu fiquei chocada quando eu entrei na escola e falei isso. Mas tem. E vai passando. Chega lá na universidade, o que acontece? Vira feminista, socialista, porque eles não conseguem desenvolver um raciocínio lógico. Esse é o problema, entendeu? E a USP infestada de ervas aromáticas. Não só a USP. Eu não sei como funciona de um modo geral nas escolas. Eu sei que eu sou de Pernambuco, né? Em Pernambuco, além dessa questão de você não poder reprovar 10%, você ainda tem outro fator. Tem plano de carreira? Que tem a questão da meta, que a escola ela não pode ficar abaixo dessa meta. E o professor ele ganha dinheiro, e a escola ganha dinheiro. A progressão de carreira é assim. Então, o professor ele tem um plano de carreira, tá? Tu vai evoluindo, como todo funcionário público, tu vai evoluindo. Só que o teu índice de aprovação está atrelado ao teu plano de carreira. Então, se tu tiver um índice, tu não pode ter, mas vamos supor que tu reprovasse mais alunos, tu ia ser punido no teu plano de carreira, dinheiro no bolso, tá? Só tô falando de salário. O plano de carreira é que tu vai ganhar mais. Então, se tu extrapolar
a meta de aprovação, isso se reflete no teu plano de carreira, tu não vai evoluindo. Lá no Sul ainda eles amarraram, porque a prefeitura do PT lá na minha cidade, Canoas, é uma coisa linda. Eles foram muito espertos. Eles atrelaram o plano de carreira do professor ao plano da escola. Então, se a escola tivesse um índice de reprovação alto, automaticamente o professor também ia, a escola, o professor e os outros. Então, o teu índice de reprovação interfere no plano de carreira do teu colega, porque isso vai na nota da escola. Olha que coisa sensacional, né? Se você não fizer isso, os outros professores vão ficar com raiva de você. Fica porque com vão raiva. deixar de ganhar o bônus por causa de você. E não adianta tu fazer, porque se tu reprovar um aluno e ele for na Secretaria de Educação, eles passam a borracha Isso. e aprovam. Então, não façam. Então, eu não fazia. Qual é a nota que o fulano tem que tirar, então? Os professores, o fulano tem que tirar 90. Então, é 90 que o fulano tirou. Chego na escola, vou conseguir dar aula? Não vou conseguir dar aula. Então, pessoal, tá aqui a bola de futebol, vocês jogam aí, se alguém brigar, a gente volta pra sala. É assim que é. A realidade é essa. Não tem como, dentro do socioconstrutivismo, dar aula por todos esses fatores que eu falei pra vocês. Acho que já estou no meu horário, Uma né? escola sem partido não vai abranger mais só o aluno, tem que abranger toda a questão escolar mesmo. Não é apenas a sala de aula em si, a doutrinação em si. Tem que abranger toda a questão administrativa. Assim, ó, o Escola Sem Partido é um excelente projeto. É um excelente projeto. Mas ele não vai resolver o problema. Ele não mexe na metodologia. Eu sempre bato nessa tecla, entendeu? Por que se fala tanto do investimento em educação, do isso, do aquilo, do... Ninguém fala do método. Enquanto não mudar, por todos esses fatores, se coloquem no lugar do professor. Até Não porque o tem dinheiro como. está sendo investido na educação. Tá. Não há como você dizer que não está. É. Né? Tá. Agora em quê, né? Tem uma prima que Pessoal, estava vocês em podem inglês. deixar as perguntas pro final. Ainda faltam mais 30 minutos de palestra. Fica à vontade. Ainda tem 30 minutos? Olha que beleza! Ah. Ninguém elogiou a professora. Essa bela professora que está com Então, essa história do plano de carreira também influencia lá na sala de aula. E tudo vem do socioconstrutivismo. Então, o socioconstrutivismo, ele não está sendo deturpado. É que as pessoas não entenderam isso. O professor não tem mais autoridade porque, para os autores socioconstrutivistas, a autoridade é autoritarismo. Então, tu não pode chegar na sala de aula e transmitir o conhecimento, é a educação bancária do Paulo Freire. Esse conceito que ele tem de educação bancária, para quem não é da área, é isso aqui que eu estou fazendo é uma educação bancária. Eu estou aqui falando para vocês, não quero saber a opinião de vocês, eu não quero saber se vocês querem o socioconstrutivismo ou se vocês querem falar sobre revolução cultural, não me interessa. Eu vim aqui para dar essa palestra, vocês vão ficar sentados aí e eu vou ficar falando aqui. Isso é educação bancária, é totalmente condenável pelo Paulo Freire, porque para eles, vai de novo, socioconstrutivismo, o conhecimento ele só é construído através da interação social. E para eles essa interação não é uma interação social, tá? Esqueci o que eu ia falar, mas essa é a linha, tá? A educação bancária que é condenada. Então, as aulas não podem mais ter essa dinâmica. E é por isso que não funciona, porque aí os alunos começam a conversar, a coisa não é conduzida da maneira correta. E é por isso que se gasta tanto dinheiro no nosso país com preparação para o vestibular. Isso é uma coisa que teoricamente, tu estudou ali 9 anos no fundamental, 3 anos no ensino médio, tu aprendeu o que tu deveria saber para passar no vestibular. Mas isso não acontece. Então, tem que gastar dinheiro num cursinho para aprender. E aprende. No cursinho aprende. Por quê? Porque lá eles fazem educação bancária. Mais ou menos no cursinho. Para passar na prova, sim. Não, tem... Aí é que tá. Tem conhecimentos que tu vai ter acesso, por exemplo, coisas em matemática,
que não é que eu vou usar aquilo para a minha vida, que eu vou precisar daquilo. Depois que eu saí da escola, eu nunca mais usei a fórmula de Bhaskara. Mas aprender aquilo é importante porque aquilo vai criar conexões no meu cérebro que vão aumentar a minha inteligência. É por isso que precisa. Eu não vou usar na minha vida? Talvez não, nunca mais. Mas essas conexões neurais eu vou usar, vai desenvolver a minha inteligência, entendeu? Outro ponto que é interessante a gente analisar é assim, a educação, você fala muito na educação, mas as pessoas não param para pensar o que é educação? Educação é passar um conjunto de conhecimentos, mas também de valores morais. Isso é educação. E a escola educa? Esse não é o papel da escola. O papel da escola é ensinar, instruir. E se a gente for pegar lá no dicionário, ensinar, instruir, é transmitir conhecimento. Justamente o que é condenado pelo socioconstrutivismo. Então, quando as pessoas vêm para a sala de aula com essa mentalidade, isso afeta toda a dinâmica da aula do professor. Ele começa com aqueles devaneios e o pior de tudo é que o adolescente adora. Porque ele chega na sala de aula e o professor de matemática não vai ensinar para eles, ele não vai ter que ficar repetindo exercícios, fazendo aqueles exercícios chatos de repetição. O problema é que quando ele não faz aqueles exercícios chatos de repetição, ele não aprende. Mas eu não condeno. Todo o método, ele é feito para que haja doutrinação. Eu não condeno o professor de matemática que chega na sala de aula hoje e dá o trabalhinho, porque isso é o que dá para fazer. Imagina, tu como professor, preparou a tua aula, tudo certinho, chega na sala de aula, tu tenta falar, mas tu não pode cobrar silêncio dos alunos, porque é muito lindo para Paulo Freire uma sala de aula onde tem barulho, é só lá que se constrói o conhecimento, ele tem várias situações onde ele fala disso. Não pode pedir silêncio para os teus alunos, tu não pode mandar eles fazerem o exercício, tu até pode mandar, entendeu? Mas tu não pode punir ele caso eles não façam. Aí imagina um adolescente, dá uma lista de exercício. Aí se eu não fizer, o que vai acontecer? Nada. Ele vai fazer? Ele não vai fazer. Não adianta, ele não vai fazer. Todo o sistema é construído para isso. Então, mesmo que eu, Paula Marisa, que chego na sala de aula, que eu quero dar aula, é impossível dar aula. Não tem como. Essa é a realidade. Não tem como dar aula. O professor se vê obrigado a entrar naquele sistema, fazer um trabalhinho para pelo menos justificar a nota. Infelizmente, é isso que acontece. E como ela disse, o problema não é... Todo mundo fala assim, nós temos que investir mais em educação, temos que investir mais em educação. O problema é que, número 1, educação não é na escola, é em casa, porque quando a escola se mete a tratar de temas morais, a gente já vê as ideologias de gênero, os feminismos, então isso não dá certo. O papel da escola não é educar definitivamente. E o problema não é o investimento. O Brasil investe muito dinheiro em educação. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil se investe, o Brasil gasta mais com um aluno numa universidade pública do que a Coreia do Sul. A Coreia do Sul investe menos em educação, instrução, ensino, do que o Brasil. E o resultado é o que é. Aí tem vários problemas, claro. Os problemas de administração, de desvio, de etc. Mas alguém já parou para pensar que para ensinar mesmo um aluno, um professor que é bom, ele não precisa ter um computador. A humanidade toda viveu sem computador e aprendeu a ler e escrever. Então as escolas não precisam ter computadores mais modernos, uma rede de internet mais veloz. Eles não precisam de nada disso para ensinar o aluno a ler e escrever. Para ensinar o aluno a ler e escrever, tendo luz e giz, já consegue. Então, por que ninguém questiona qual é o método que está sendo utilizado? E quais são as alternativas? Bom, aí todo mundo pergunta, mas
Já entendi o que é o socioconstrutivismo, já entendi por que ele não funciona. E agora, o que a gente faz? Que metodologia que a gente usa? A gente usa as artes liberais, metodologia clássica. Seria muito bom se simplesmente a gente voltasse para o feijão e arroz que era antes, entendeu? O que acontecia antes do socioconstrutivismo? Talvez alguns aqui não saibam, vou contar, mas assim, tinha caderno de caligrafia, né? Exatamente. Coisa novo, né? Mas a maioria não tem. E não pode ter o caderno de caligrafia, porque isso aí é o que eles falam, porque é muita opressão. Constrange o aluno e obriga ele a seguir um padrão, que é o padrão da letra bonita. Isso daí é... O problema é que depois se tu escreve com uma letra feia, ninguém vai entender o que tu escreveu. Aí na redação tu faz feio não tira nota. Hã? O Enem faz redação com a letra feia não tira nota. É? Eu não sei como é que funciona, mas eles eu acho que eles dão qualquer nota. É só falar uma coisa bem comunista, eles dão qualquer nota. Verdade. É muito mais fácil passar, não. Isso, fala bem do feminismo que tu vai conseguir. Então, tinha o caderno de caligrafia, e aí vinha a repetição, aquilo cria as conexões neurais, entendeu? O básico. Outra coisa, outra prática que é totalmente condenada hoje em dia. Antigamente, tinha assim, até um prêmio do caderninho mais bonito, aí a professora botava um negocinho, a estrelinha, eu me matava para fazer o caderno bonito, não ganhava, ficava triste, mas aquilo é um estímulo, o ser humano trabalha com estímulos, ou então o melhor aluno, o aluno mais comportado da sala hoje vai ganhar um bombom, aí ficava um bombom ali, todo mundo ficava bem quietinho, assim, me escolhe, entendeu? Porque é assim que o ser humano funciona. E uma vez teve uma professora minha, porque eu fiz várias, quando a gente faz licenciatura, a gente faz várias cadeiras junto com o pessoal da pedagogia, né, as metodologias, as pedagogias, e ela começou a falar isso, tá, professora, mas por que? Eles dizem assim, ó, o aluno não pode fazer pela recompensa, vocês não podem fazer isso, é bem assim, vocês não devem ter essa prática na sala de aula de vocês, porque isso não é educar, e vocês não podem querer que o aluno faça só por causa do bombom. Aí eu perguntei para a professora, e na época eu ainda não sabia isso. Professora, mas por que não pode? Não, porque não pode. Vocês não podem querer que o aluno pense só na recompensa. Professora, mas me diz uma coisa só para eu saber. A senhora trabalha por quê? Não é para receber o salário? Ou a senhora trabalha só por amor? Porque a senhora gosta. Se a senhora não ganhasse o seu salário, a senhora iria vir aqui? Não é assim que a vida funciona? Todo mundo trabalha movido a recompensas. Não é? Ela ficou um pouco brava comigo depois. Você passou nessa matéria? Você passou nessa cadeira? Olha, eu passei em várias cadeiras. Teve uma vez, inclusive, que a professora ficou tão brava comigo. Aí já eu sabia que foi na pós, já foi na... Eu fui expulsa várias vezes, como vocês podem notar na minha trajetória, tá? Fui expulsa quando eu era aluna no fundamental, no médio. Eu fui expulsa da aula na faculdade. Essa vez eu fui expulsa da aula. E eu fui expulsa da aula na pós-graduação, fui expulsa como professora também. Várias modalidades de expulsão. Mas uma vez na pós-graduação, elas estavam efetivamente doutrinando com a história de banheiros unissex. Eles estavam falando de banheiros... Universidade Católica, tá, pessoal? Só um detalhezinho. Eu não estou falando... Vamos explicar de novo. Não estou falando que isso é uma prática da católica. O que eu quero enfatizar quando eu digo que é uma universidade católica é que imagina se numa instituição confessional acontece isso, o que não acontece nas outras que não são confessionais, tá? E eles estavam dando a aula falando da importância do banheiro unissex para mim, e eu fiz alguns comentários e a professora mandou eu me retirar da sala de aula, e no outro dia eu voltei, ela não deixou eu entrar. E eu falei pra ela assim, então tá, professora, eu também não quero ir na sua aula, não gosto da sua aula, a sua aula é chata, é uma doutrinação, mas assim, eu preciso do diploma, né? Então, se a senhora me der a nota, eu não venho mais. E ela me deu a nota, eu não fui mais. É assim. Eles preferem qualquer coisa a ter alguém que pense dentro da sala de aula. Eles detestam isso. É verdade. Bom, pessoal,
Como é que tá o meu tempo? Faltam 5 minutos. Eu não vou ficar me estendendo muito, tá? Acho que o que eu tinha para falar para vocês era isso. Colocar para vocês um pouquinho de... Agora, quando vocês falarem que o socioconstrutivismo não funciona, vocês vão ter mais argumentos, eu acredito, eu espero que seja, né? Principalmente a visão de dentro da sala de aula, que muitos não têm, estão há muito tempo sem entrar numa escola, e hoje é muito triste o que acontece lá dentro, porque assim, a única diferença hoje entre uma escola e um hospício é a placa que está lá na frente, dizendo que é uma escola. Se tiver trocar, botar o hospício para entrar, vai acreditar, porque é gritos, o professor não tem autoridade nenhuma, o aluno não fica na sala, é triste. Então, quando vocês também forem falar a respeito de professores doutrinadores, se coloquem um pouquinho no lugar deles também, porque o próprio sistema já faz com que eles não consigam dar aulas. Então, eu acho que o mais importante hoje, para a gente que consegue entender o que está acontecendo, é tentar explicar aos poucos para que ele entenda que ele está sendo vítima de um método totalmente cruel com a inteligência humana. Então, alguns são militantes, ok, não entendo. Aí desses aí vocês podem bater com um pouquinho mais de firmeza. Mas tem um pouquinho de paciência com os professores, assim. Um dia eu também já fui uma dessas idiotas que achavam que o socioconstrutivismo não funcionava, tá? E agora eu vou abrir para vocês perguntarem. Pode falar. Pelo que entendi, o ensino é um monopólio do Estado. Teria cabimento de colocar o ensino como objeto do mercado competitivo? Totalmente. Abrir para empresas e... Na verdade, a gente tem as escolas privadas, mas elas têm que obedecer um ordenamento do Estado. Elas têm que obedecer um ordenamento. Talvez uma boa alternativa seria o homeschooling, mas isso não é possível para a maioria das pessoas. Né? Não é uma solução viável. Lindo, apoio, acho o ideal, um homeschooling. Mas qual é o pai e a mãe que vai ter, né, toda essa disponibilidade de contratar um professor particular para cada matéria? Porque vai, no início, ensinar a ler e escrever, acho que o pai e a mãe dão conta de ensinar as 4 operações básicas, ensinar a ler e escrever tranquilo. Mas conforme vai avançando, o homeschooling já é complicado. O que eu acho? Que quando a educação é compulsória, o aluno ele não tem a opção de não ir à aula, por exemplo. Então é obrigado a frequentar a aula. Isso dá problema, principalmente quando tu não pode punir o aluno caso ele faça besteira lá dentro. Eu não acredito na educação pública, não acredito. E nessa história, o acesso à educação ele deve ser universal, todas as pessoas devem ter acesso, podem ter a oportunidade, mas eu sou contra a obrigação, porque nem todas as pessoas vão ter a vocação para a vida intelectual, para gostar de ler, para gostar de estudar. Isso talvez não faça falta nenhuma. Tem grandes empresários que não tem só o ensino médio. E o cara tem muito mais grana, se deu muito melhor na vida profissional do que alguém que tem doutorado. Então, não é necessariamente o nível de escolaridade que vai determinar o sucesso ou o fracasso da pessoa na vida profissional. Então, mas isso é uma coisa meio utópica, porque se chegar lá fora e falar uma coisa dessa, se eu chegar lá fora e falar uma coisa dessa, vão me matar, entendeu? Mas é o que eu penso. Ela lá atrás estava... Tu tinha levantado a mão. É sobre o homeschooling, porque no homeschooling, na verdade, a ideia não é contratar um professor para cada disciplina. Os pais é que tem que fazer isso. Mas no ensino médio não tem como, né? Tem sim. Tem. É possível, é absolutamente possível. Possível, qual é o problema? Um pai que domina matemática, física, biologia... Mas é porque chega um ponto em que não precisa mais. Entendeu? A questão é que, assim, por que é tão difícil o homeschooling? Porque tem que ter alguém em casa. Tem que ter tempo. Entendeu? É esse que é o problema. Não porque, eu tenho que contratar alguém. Não, isso não é um problema. Não necessariamente tem que contratar. Mas devido à complexidade, eu acredito que em alguns momentos vai ser complicado do pai dar conta. Fácil entendeu? Não é, mas... Mas é absolutamente possível. É possível. Só que o problema é esse. Muito difícil. Além do tempo, o conhecimento, quando vai lá nos específicos, entendeu?
para ensinar, porque uma coisa é aprender, eu assistir uma aula de biologia, outra coisa é eu dar uma aula de biologia. Para dar aula eu tenho que saber muito mais do que como aluno eu teria que saber, entendeu? De acordo com os pais que fazem o homeschooling, chega uma fase assim em que eles caminham sozinhos. Em que eles não sendo comediatizados pelo mundo? Não. É porque eles avançam muito rápido. E eles começam. Quando eles chegam numa determinada fase, você coloca assim, eles perto de outras pessoas que estão na escola, nem se compara assim. Sim, estão muito à frente, muito à frente. Muito à frente. Na verdade, vocês duas têm razão no que eu dizer. Porque eu quero dizer é o seguinte, isso não vai atingir todo mundo. Sim, então, é isso que eu tô falando, por isso que não dá, porque tem que ter alguém em casa. Você tá entendendo? Porque você está falando de um modelo tradicional, onde, por exemplo, o homem consegue prover absolutamente tudo dentro de casa. Isso. E a mulher consegue dedicar todo o seu tempo para a educação dos filhos e educar. É possível, mas tem esse problema. Mas daí quem é que pode? Aí teria mais um entrave do conhecimento teórico, entendeu? Então são vários. É possível, não tenho dúvida, mas não é a solução. A solução é qual a solução? Sim. Quem é que pode ter alguém em casa para fazer isso? Independente de qualquer coisa, deveria ser aprovado, porque o Estado não tem. Óbvio, Mas também já vou colocar assim, ó, que embora o filho vá para a escola, isso não substitui o tempo que o pai e a mãe passam com o filho cobrando a lição em casa. Isso tem que ter. Teve filho, pode estar cansado, eu compreendo perfeitamente. Não tenho filhos, mas compreendo perfeitamente que deve ser complicado depois de um dia de trabalho chegar em casa e tomar a lição do filho. Mas é necessário. Ela tá lá, já te passa. Ela. Ele sofre dos dois lados, né? A gente está atacando, eu defendo bastante, eu acho que em algum lugar deve começar. Então, mesmo que seja pena, um mundo injusto mesmo, do lado do mais fraco, mas é uma forma de começar a assim como no início eu falei que as coisas foram começando a degringolar, a gente tem que começar aos poucos a restaurar. Vai começando a falar. Se você pega aí embaixo, o professor se sente pressionado, de repente, ele vai ter que... Ele acorde na barra. Agora, quantos você acha que teriam essa consciência? Eu conheço muito poucas pessoas, né? Sim, eu tenho uma notícia triste para te dar. Tá? Trouxe o lencinho aí para enxugar as lágrimas. A sala dos professores. É que assim, a sala dos professores é um antro, eu não vou dizer de comunistas, mas de idiotas úteis. Tá? Eu tava comentando até ontem com a Esté que tinha uma colega minha na pós-graduação, pensa numa professora, ela é pedagoga, mas ela é uma ótima professora, uma menina inteligente, sabe? Quando eu explicava as coisas pra ela, falava assim, isso não dá certo por causa disso. Eu ia meio que introduzindo aos pouquinhos sem dizer que eu tava batendo no freire, entendeu? Eu tentava fazer esse trabalho assim, falava da autoridade quando o professor chegava na sala dos professores reclamando, esses alunos não obedecem ninguém, porque não sei o quê. Aí eu vinha numa citação do freire, pois é daí que vem, entendeu? Isso aos pouquinhos. Que tem consciência, olha, em todas as escolas que eu trabalhei, nenhum. Também. Teve, assim, professores que me procuraram pela internet de outras escolas do município ali, dois outros professores. Mas é triste, é muito triste o que acontece. Mas, eu esqueci de falar. A menina essa inteligente e tudo mais, odeia o comunismo. Aí tava compartilhando o post da Frida Kahlo.
Ela não é uma doutrinadora, ela é uma idiota útil. Esse é 99% do quadro docente. Deixa eu ver, aqui na frente, depois lá, depois eu vou pra cá. Quem é que tinha levantado? Primeiramente, Tem que ser o capitão do mato mesmo. Tira a foto aí do radar. Ele disse primeiramente fora Temer, já ia dizer fora Freire. E segundamente ele me bota uma frase aqui do Paulo Freire. A frase que ele colocou, que ele pediu para eu comentar. Minha professora de sociologia. As professoras de sociologia da educação são muito boas. Além de um ato de conhecimento, a educação é também um ato político. Isso aqui é da pedagogia da autonomia. É também um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Isso daqui que o... Quem tá lendo o que ela escreveu? Nossa. Pois é torto. Ah, mas agora vai. Não, ótimo. Tem comentário do lado. Vai ou nasce? Tá, agora sai, fora dentro. Enquanto, como é que é o teu nome? Matheus. Fora Matheus. Enquanto o professor crer que ser professor é apenas um trabalho como os outros, perderemos nosso poder. Precisamos nos ver como seres políticos que exercem a política ao identificarem que EH. Através, sem acento, da luta que a qualidade da educação, meu Deus do céu, irá melhorar no país. Falta pessoas com esse engajamento nas escolas, isso é primordial, porque eu sei o que uma criança precisa dentro do ambiente escolar e eu sei que tem dinheiro para isso. Isso daqui é a verdade que eu vou dizer, tem dinheiro mesmo. Então, eu preciso dar as caras. Amigos professores, ai, olha, coisa univos. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Se o socioconstrutivismo é uma metodologia que prega que o conhecimento é construído através das interações sociais, é lógico que não tem como ele não ser político. Entendeu? O pensamento deles. Como é que eu vou num espaço de interação social, onde a interação social é o principal objetivo? Eu tô te falando o que eles pensam. Faz todo sentido isso que ela disse dentro dessa visão. E Freire tem um capítulo inteirinho na pedagogia da autonomia falando que educar é um ato político, que o professor tem o dever de colocar as suas convicções ideológicas e políticas. Isso está escrito lá no livro. Então é por isso que eles acham que a educação não pode ser neutra. Porque nesta metodologia ela não tem como ser. Entendeu? Muito linda. Essa daí é aquele percentual de doutrinadores com convicção. Ela pegou e fez um negócio assim, quem sabe fazer ela não espera acontecer, com o marxismo, com o manifesto comunista. Essa sabe o que está fazendo. Esta sabe. Ela é tua professora de sociologia da educação? Ensino médio. Ah, ela é sociologia de ensino médio. Vou te dar um conselho. Não fala nada na aula dela. Quando ela te pedir um trabalho, escreve um negócio bem comunista. Ponto. É isso que tu tem que fazer. Porque se tu confrontar ela, e aqui vai, ó. Quando um aluno confronta um professor na sala de aula, por isso que eu não aconselho ninguém. Como é que eu vou fazer para acabar com a doutrinação do meu professor? Vire um professor e dê uma aula melhor. Faça diferente. Agora, na sala de aula, se tu confrontar o professor, quantos anos tu tem? 16. Tá, 16 anos. A tua professora com certeza tem mais de 30. Experiência de vida. Ela já sabe o que ele vai falar. Ele tem 16 anos, ele ainda tem um conhecimento limitado perto de uma pessoa de 30 anos. Na maioria das vezes, a pessoa de 30 anos, mesmo que seja um idiota ou um comunista, vai conseguir ter uma boa argumentação e vai quebrar as pernas do aluno. Sem contar que na sala de aula o professor está investido da figura da autoridade, ele tem poder.
Mesmo que ele não tenha essa autoridade efetivamente, psicologicamente isso afeta. E ainda tem mais o grupo, que isso é Maquiavel pedagogo. Olha, eu falei sobre o Maquiavel pedagogo. Então, eu não aconselho. Eu mesma, na minha sala de aula, algumas vezes eu confrontei, porque quando foi demais, mas isso foi lá na pós-graduação, mas quando a professora pedia trabalho, geralmente, então, se tu for ler a minha monografia de conclusão da pós-graduação, tu vai ter certeza que eu sou comunista. Porque eu esquerdei. Deixa eu ver quem... Peraí, lá atrás. Ela. Depois ali, depois aqui. Fazer um comentário sobre o exame de admissão. No ginásio? O que era isso antigamente? Era obrigatório, no tempo do Getúlio, fazer até o 4º ano. E as escolas eram grupo escolar. E depois vinha o ginásio. Então, o teste era para você fazer a 5ª série. Desculpa, era do Fundamental 1 para o Fundamental 2. Então, o que acontecia? Você fazia o teste, se você fosse bem, você pulava a 5ª série e ia direto para a 6ª. E isso é aonde o Paulo Freire entrou. Exatamente nessa conversa. Então, a geração anterior à minha não passava no teste de admissão e abandonava a escola. E essa era uma forma de selecionar as pessoas. Então, antes de 71, a escola era para quem conseguia repetir, para quem conseguia fazer matemática. Era assim que funcionava a escola. Então, as pessoas desistiam aos 10 anos. Então, era bem assim. Aí, quando começava... Mas era muito alto esse índice? Sim, era muito alto. Então, a minha mãe, que era professora, ela conta que ela se esforçou imensamente para conseguir, porque ela foi uma das crianças que não era boa. E a escola pública era boa. Sim. Então, acontecia muito da pessoa ir para a escola particular, porque ela não dava conta do teste de admissão. O Paulo Freire, ele é advogado, ele não é pedagogo. Sim, ele não é professor. Então, isso é aquela coisa. O que ele fazia? Na casa dele, juntava as crianças embaixo do pé de mangueira. Sim. E aí ele ensinava essas crianças que eram excluídas do teste de admissão. Em 71, com a ditadura, veio também uma ordem de fora dizendo que a gente precisa aprovar as crianças. Então, o que foi feito? Vai ter o ensino fundamental. Na minha época chamava primeiro grau e segundo grau. Isso é. Na minha também. Eu também. Isso denuncia a nossa idade. Somos todos assim. Grupo escolar, então você vai em escolas antigas, ainda está escrito grupo escolar. Ginásio, que era o 6º ano, Isso. E depois vinha o clássico, a escola normal, Que era o magistério. magistério, As normalistas. Eu adorava chamar elas de normalistas. clássico e científico, assim por diante. Bom, o Paulo Freire vai cuidar dessas crianças e vai cuidar também o analfabeto, o Mobral. Sim. Eram crianças Adultos, ele trabalhou muito com adultos. que não conseguiram ficar na escola. Então, se você pegar dados antigos, os avós e tudo mais, aí eu larguei a escola no 4º ano, eu larguei a escola... Por causa do exame. Então, aí que com essa história, então todas as nossas gerações anteriores têm esse trauma, eu não consegui passar do teste de admissão. Quando o Paulo Freire chegou e o sócio Mogistinho chegou, não vai mais ter repetência, foi um presente. Foi lindo. Então, foi isso que aconteceu. Sim. Então, pode parecer... Não, mas e a solução é sempre a mesma. Como é que é teu nome? Maria Moema. Muito obrigada pela tua contribuição mesmo, show. Mas assim, a solução é sempre a mesma, né? O índice de reprovação está muito alto, o que nós vamos fazer? Vamos fabricar uma nota aqui, vamos tirar essa prova. Eles estão sempre premiando a incompetência, né? E é besta, eu fui oprimido, logo você recebeu uma recompensa que me acomode, que me E também, assim, muitas dessas pessoas que desistiram, vamos supor, lá no 4º ano, tiveram uma vida de sucesso profissional. Verdade. Né? O meu avô, ele não sabia, ele nunca tinha ido para a escola, não tinha estudado, ele sabia fazer contas e tal. E ele teve uma empresa de muito sucesso. E não precisou ter diploma para isso. O padeiro da minha rua abriu uma rede de padaria. Formou os filhos maravilhosamente bem, todos com doutorado, que faria na padaria.
Isso é a história. O cara não sabia escrever, mas o pão do cara era o pão da Zona Norte. E daí? Né? A pessoa tem um talento para ser padeiro, tu vai obrigar ela a fazer doutorado em medicina, essas coisas assim. Já te passo ali. Você se decida, mãe, por favor, não brigue. Vai a régua que eu vou dar. Ele tá tímido agora. Eu só quero incluir o pensamento dela e dizer o seguinte: não é somente Paulo Freire que está fazendo isso. Tem o Florestan Fernandes, que é o cabeça dessa história toda, e antes do Florestan tem o Anísio Teixeira. São 3 nomes da educação. Eu fiz pedagogia, um semestre abandonei porque eu não tenho paciência. Tão bom. Como nisso. Legal. Aí você tá me deixando Legal. Verdade. O Teixeira consegue levar a educação pública para um determinado... Na Bahia, né? Ele vai para a política, leva a educação pública. Aí o Getúlio não permite o projeto dele porque tinha uma ligação nos Estados Unidos com a escola americana. Não vai fazer isso, não quer isso aqui. Aí o Juscelino Kubitschek, em Brasília, ele começa o UNB, lá em Brasília, o Teixeira. Só que o Teixeira, ele desaparece da história, ninguém sabe o que aconteceu, se foi morto, ninguém sabe. O Florestan, junto com o Fernando Henrique, na USP, começa na USP, junto com o Fernando Henrique, passa a bola para Paulo Freire, que destrói. No meio de campo. Eles dão uma ajeitada. Gente, olha só, tem mais 2 palestrantes aqui para vocês chamarem depois, olha só. Não, sério. Não é? Olha só. A professora falou aí no meio da palestra sobre esse ensino bancário, isso? O ensino bancário. Que deposita o conhecimento. Mas é verdade. Mas assim, a senhora consegue ver alguns sócio-construtivismos, mesmo usando esse método de ensino bancário? Primeiro, não precisa me chamar de senhora ninguém, tá? Pode me chamar de começo. Tu quer saber se tem como ter uma educação bancária dentro do sócio-construtivismo? Isso. É a mesma coisa do que ter um socialismo de direita. Entendeu? É impossível. Porque, essencialmente, a essência do socioconstrutivismo é se opor a essa educação. Entendeu? Todo o conjunto de conhecimento do socioconstrutivismo é a oposição, é a destruição da escola tradicional desse sistema bancário. Então, um socioconstrutivismo com uma aula nesse molde é a mesma coisa que um quadrado redondo, socialismo de direita, são coisas impossíveis. Esse termo é o termo que ele usa no livro dele, entendeu? Não é algo que foi inventado, ele usa mesmo esse termo, ele que inventou esse negócio. Ele que... falar e a pessoa absorver. Isso é horrível. Ele que fez esse conceito. Ali tinha uma pergunta, ele do lado, eu acho, não era tu. O aluno ele deu uma tábua rasa, você vai depositando informação. Sobre sociologia, ele ainda tem uma bagagem extra que ele pode, se ele quiser, ler livros de sociologia. Isso seria o que fora da escola. Sim. Ele tem condições. Aqui a gente dá uma certa estrutura para ele, de curso, de palestra. Ele tem condições disso. Sim. Só que a maioria, se ele não tentar debater ou confrontar o professor na sala de aula, ele vai ser mais um. Eu vou te dizer por que eu discordo disso, e eu vejo muita gente, eu entendo a lógica de vocês. Se a gente não confrontar o que está aí, o que está aí nunca vai cair. Eu até compreendo isso. Mas tem várias formas de fazer esse confronto. Não necessariamente dentro da sala de aula, na presença do professor. Porque dificilmente uma pessoa vai mudar de opinião e admitir que está errada em público. Entendeu? E ali eu estou fazendo para uma plateia. Então seria muito mais eficiente, no caso dele, estabelecer algum vínculo com a professora. Eu vou por 2 abordagens aqui para ti, tá? Que eu acho, pode ser que não, mas é a minha visão, tá? Se ele estabelecesse um vínculo com a professora, de repente, se não fosse o caso dela ser tão assim, né, que ela fosse uma idiota útil, vamos supor, que ela não tivesse noção, que ela não fosse comunista convicta, estabelecesse um vínculo com essa professora, né, sei lá,
seja legal na aula dela, bom dia, boa tarde, boa noite, e fora da sala de aula conversar algum outro tópico sem deixar claro o que ele está conversando. Acredito que dessa forma seria uma estratégia mais eficiente. Por exemplo, um dia a professora sai cansada e reclamar porque tem muita bagunça na sala de aula e ele ter o conhecimento de que Paulo Freire prega que o professor não tem que ter autoridade, mas ele precisa dominar isso e falar com ela em off, não na frente. Ela não vai mudar de opinião e admitir que está errada na frente dos alunos. 90% das pessoas não fazem isso. Agora, quanto aos colegas, aí ele já tem um vínculo estabelecido, tá? E ele tem muito mais contato com os colegas do que com o professor. E o adolescente, ele dá muito mais valor pro grupo de pares dele. É o bando, né? É o bando. Nessa fase. Então, ele pode influenciar esses colegas na hora do intervalo, na hora da entrada, na hora da saída. Ele pode comentar, ele vai ouvir lá o que o professor falou, assim, ó, se segurando. Aí, quando sair no recreio, lembra que o professor falou? Mas não é bem assim, porque ele não falou tal e tal e tal coisa, entendeu? Em off, fora da sala de aula. Eu acredito que essa é mais... Mateus tem bagagem. Eu tô falando uma pessoa que não tem, essa criança só recebe dessa escola algum ensino. É isso que eu tô querendo dizer. Como é que essa criança não confrontar o professor, qual outro método que ele intuitivamente vai fazer, entendeu? Uma ligação extremamente forte com os pais. Aí, eu ia dizer, aí tem que entrar os pais, entendeu? Sozinho, mas ele não eu tem. pensei De que... qualquer forma tem que ser os pais. os pais, mas eu pensei assim, ó, o aluno dentro da sala de aula, qual a melhor estratégia para derrubar esse discurso esquerdista que está dentro da sala de aula? Eu acredito que é melhor essa abordagem de comer pelas beiradas do que efetivamente... O que aconteceu lá? Não teve um vídeo essa semana do professor teve um ataque histérico? Imagina o que é isso para o aluno, sofrer aquela humilhação em público, entendeu? É complicado. E é isso que vai acontecer. Ou o professor vai ter um surto, ou o professor vai ser bom de retórica e vai humilhar o aluno. Geralmente é o que acontece. Eu vou dizer que assim, ó, 90% dos casos que o professor confronta o aluno, o aluno perde mesmo tendo razão. Entendeu? Mesmo tendo razão. Isso é triste. Então, por isso que eu não incentivo. Muitos alunos me procuram, eu não incentivo. Eu incentivo, faça o texto comunista, tire o seu diploma e trabalhe para um Brasil melhor, de repente, na área da educação, sendo professor. Ou faça essa estratégia de abordar. Mas os meus colegas estão acreditando. Aborde no recreio, na entrada, na saída, o professor em particular. Sempre tirar do grupo, porque daí tu tira o poder de influência do grupo, entendeu? Ele não gostou muito. Tudo bem. Então tá bom. Paulo, precisa sair daqui a 5 minutos. Tá. 5 minutos. Vamos lá. A doutora Mão já faz desde o começo da palestra. Tá. Ela vai lá. É Paula, né? Tem vários pontos que tem que passar rápido. Tá. A primeira coisa é que eu sinto que eles trabalham muito na vulnerabilidade de todas as pessoas em diferentes faixas etárias. Então, por exemplo, você acabou de falar da produção acadêmica com nota baixa. Eu tive que sair agora de uma produção de um artigo porque o orientador do nada quis tirar economia solidária, que não existe como ciência formal. Eu falei, meu nome não vai aparecer junto de uma pessoa que se chama Foncinho. Então, eu não posso, enquanto mestranda, perder uma produção acadêmica. Mas aí, pelo menos, o cara é um cara bem-humorado, ele veio da esquerda, mas ele é uma pessoa incrivelmente exceção, ele é feliz. Então, tem exceções. Então, eu namorei com um coordenador lá do centro da GV e ele trabalhou com ele não eu vou escrever um e-mail para você que não é ciência formal e você dá um forward para ele. Agora, eu não posso também perder produção acadêmica. Então, o que acontece? A gente tem que vacinar os pequenos. O que está acontecendo? O sociopositivismo, ele quer tirar toda a fortaleza dos arquétipos, né? Então, como se a gente não tivesse uma semente adâmica. Então, aí fica vulnerável demais porque você não tem aquela limitação, por exemplo, judaico-cristã, né? Você não tem limite. E o que acontece? Quando chega na adolescência, a gente acabou de ver, você perde o padrão, perde o arquétipo. Vai cada vez piorando, é uma bola de neve, né? Como se a gente não fosse filho de Abraão, Isaac e Jacó. E aí o que acontece? Teve 2 suicídios agora no Bandeirantes e um no Vértice.
E teve mais um aí que eu esqueci. Então, Do Bandeirantes, tá tendo assim, não um foi? cancela Aquele no colégio Bandeirantes, porque eles estão tendo que vacinar o antídoto para todo esse estrago social, né? Então, o que acontece? Meu filho está numa escola, por exemplo, que ele aprende empreendedorismo, mas ele também é compensado, só que não desse jeito do sócio. Ele é compensado no seguinte ponto: vocês querem falar sobre como é que é o nome? Morcego. Só que você vai aprender matemática medindo a asa do morcego. Então, essa é a recompensa. Você só escolhe o tema. O tema pode ser qualquer um, pode ser... Mas o conteúdo não. Mas o conteúdo, ele é bancário. É isso aí. É transmissão do conhecimento. Agora, o adolescente ele fica mais vulnerável, então a gente viu o que aconteceu nos Bandeirantes. E o problema é que, assim, que nem essa menina que falou da Frida Kahlo, é que aí é o problema dos adultos. As crianças, eu estou sentindo mais forte, porque eu faço recreação voluntária aí lá dentro, elas são mais fortes, os pais e a nossa geração estão muito fragilizados. Primeiro, porque eles não se posicionam. Segundo, que nem o Mário Leonópolis falou, como se a esquerda, as if they had the monopolies of the coolness. Não tem o monopólio de ser descolado, não tem. Então a pessoa, para ser inserida, eu gosto da Frida Kahlo, entendeu? Não é assim. Então o que acontece é que por que vamos dizer, a iniciativa privada não separa um dinheirinho, como eles fazem, a KGB faz e todo mundo faz, para modelar essas cabeças para empreendedorismo, que nem eu estou fazendo ali na escola do meu filho. É empreendedor, ele tem 11 anos, ele sabe o que é análise SWOT, que é para ver se uma empresa funciona ou não. Por exemplo, não é que nem um grande alimento que vai mandar para um passeio e manda um boleto. Não. Vocês querem ir no passeio? Então vocês vão vender bolo, arrecada, paga o passeio e vai. E quando não dá o dinheiro, eles fazem um passeio pior, que é para saber quanto custa o passeio. Isso é o capitalismo. O problema é que, assim, eu estou vendo os pais mais omissos, mais fracos e não repassando a nossa herança. Por quê? Porque eles querem ser cool, eles querem ser descolados. Não, eu entendo o que tu está dizendo, mas é bem simples. Educar dá muito trabalho. Dá muito trabalho. É muito mais fácil o pai pegar a criança e botar na frente da televisão, dar um celular, um tablet na mão dela e ele vai ficar ocupado. Entendeu? Educar dá muito trabalho. Pessoal, a gente vai encerrar aqui agora, tá? Vai encerrar a live, já terminou, já terminaram as perguntas. Obrigada aí por compartilhar, obrigada por assistir. Aí fica Tchau, sentado tchau. na frente da televisão vendo Globo.